Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos a mais um vídeo nesse canal, Baal, o verdadeiro filho de El. Poucas pessoas sabem, mas há uma distinção clara feita na Bíblia hebraica entre El e Yahvé, o tetragrama, e o que acontece é que ao longo do período em que os escritos bíblicos foram se desenvolvendo, pertinentes ao Antigo Testamento, esses escritos bíblicos, houve um sincretismo, houve uma junção, uma fusão entre o El, o deus do panteão ugarítico, o deus principal do panteão ugarítico chamado El, e o deus dos possíveis moradores da montanha de Seir. Alguns vão dizer, outros vão dar como fonte a tribo sacerdotal dos Yahudim, mas o fato é que, independente de qual seja a origem do Deus Yahvé, do Elohim Yahvé, fato é este que houve uma fusão, uma junção, uma amálgama, um sincretismo entre El e Yahvé, até que o nome principal, o tetragrama, ele assumisse a posição no pensamento monoteísta posterior, que é uma herança dos judeus oriundos do cativeiro babilônico com o seu contato com o zoroastrismo. Então, quando nós confrontamos os achados arqueológicos de Ugarit, os salmos ugaríticos, os cânticos ugaríticos, que os sítios arqueológicos em que os materiais foram encontrados datam de aproximadamente 6.500 anos antes da Era Comum, e levando até a totalidade, até ali o fim da Idade do Bronze tardia, é conhecido. Isso é uma pesquisa muito ampla, muito feita, a história da cidade do Ugarit e todo o material ali que foi encontrado. Os salmos, as tábuas, tabuletas, tudo que gira em torno dali, ou seja, esses salmos de Ugarit, esses cânticos de Ugarit, esses textos ugaríticos são muito mais antigos que a Bíblia hebraica. Não há nem ponto de discussão acerca disso, não há o que se discutir. E percebemos claramente, obviamente, a influência que toda essa cultura cananeia teve sobre o pensamento hebreu, o pensamento judeu. É só pegar e pesquisar. Existem várias referências bibliográficas que tratam acerca deste assunto. Ou seja, nós não estamos levantando uma dúvida, nós não estamos querendo levantar uma discussão. É ponto passivo. Os textos ugaríticos são mais antigos que a Bíblia hebraica. Então, já partindo dessa premissa, partindo desse princípio, nós então temos grandes referências a Baal. E Baal, o deus Baal, o deus lá conhecido naquela batalha épica de 1 Reis capítulo 18, Elias contra os profetas de Baal. A palavra Baal, segundo alguns intérpretes, também significa Senhor, mas o fato é que esse Baal, o deus Baal, ele era filho de El. Sim, ele é um deus herói, um deus conquistador. Então, o que nós temos ali em 1 Reis capítulo 18 é uma disputa entre uma entidade que é filha legítima de El, o filho herói, o filho de Deus, porque muitos querem traduzir a palavra El para Deus. Então Baal que seria o filho legítimo, e ali seria a disputa do novo Deus, então Yahvé, que estaria sendo introduzido aos israelitas. Isso, se você ler sob uma perspectiva tomando a antiguidade dos achados de Ugarit. É claro, outras abordagens podem ser trabalhadas, ou a adoração a Baal já tinha morrido e estava renascendo através de Jezabel, e aí vem se reforçar que Yahvé é o Elohim de Israel e por aí vai. Então existem várias abordagens que podem ser feitas a partir dos textos mais antigos, dos cânticos dos salmos ugaríticos. A única coisa que nós, obviamente, não podemos questionar é dizer que a adoração a Yahvé era uma unanimidade,
ou que ele era o Deus principal. De maneira nenhuma. Não havia essa unanimidade e Yahvé não era o Deus principal. Inclusive, lendo a própria Bíblia hebraica, fica muito claro, né, essa edição, essa redação, principalmente quando você lança um olhar sobre o livro de Deuteronômio. Você já está com certeza aí acompanhando na tela e nós vamos acompanhar, né, esse artigo científico publicado, ok? Sobre os achados da cidade de Ugarit, e nós vamos ler especificamente os trechos que falam acerca de Baal como filho de El e um pouco da sua história. O artigo ele apresenta todas as referências bibliográficas, vocês podem depois pesquisar e buscar saber mais sobre o assunto. Então, vamos à leitura do artigo, vamos à leitura dos textos, dos salmos ugaríticos, dos cânticos ugaríticos, Baal, o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro filho de El. Entre as divindades benéficas de Ugarit, podemos identificar níveis de hierarquia entre os deuses. No topo, temos um deus que reina e sua rainha consorte, ou seja, ela tinha uma esposa, nós sabemos, Ashera. Abaixo, temos as outras divindades que servem ou são subordinadas às divindades chefes do panteão. Segundo esse esquema, podemos separar os níveis do panteão ugarítico em a alta autoridade do panteão, deuses de maiores destaques, deuses artesãos, deidades mensageiras. Essa ideia básica familiar inclui o patriarca e sua esposa, seus filhos e familiares, assim como trabalhadores e escravos. A linguagem monárquica encontrada nos relatos envolvendo as divindades de Ugarit claramente reflete a casa monárquica. A mais alta posição é ocupada por El, que é o pai dos deuses, que preside o panteão e promulga decretos. Quando analisamos a literatura ugarítica, percebemos que através de seus epítetos, El foi visto como o Deus criador por excelência. Então vamos ler aqui um trecho de um texto ugarítico, KTU 14211. Olha o que diz. Ela rogou ao touro El, o Deus da misericórdia. Ele suplica ao Criador das criaturas. Outro exemplo se encontra em KTU 163 e 5, que diz assim: no sonho do benigno de El, o misericordioso, na visão do Criador das criaturas. Percebemos nesses epítetos não só a característica de Criador das criaturas em El, mas também o caráter de misericordioso. Como Criador, El permanece como cabeça do panteão cananeu e como pai dos deuses. KTU 123:1, que diz: salve, ó Pai, e o resto dos deuses. Salve, salve o El, ó El. Salve, ó El, o príncipe. Então ele é o pai dos deuses. Como seus filhos, os deuses são, na coletividade, chamados de filhos de El. Então está aí a referência dos salmos, dos textos ugaríticos, além de Yan, Mot e Anat, Baal é chamado de filho de El. Está aí a referência, KT1, 1:3, verso 35 e 36. Suspirando, proferiu assim ao touro El, seu pai, El, o rei que criou ele. Nesse texto, Anat está na presença de El, requerendo a construção de um palácio para Baal. Anat se refere a Baal como filho de El, aquele que o criou. O próprio Baal exalta El como aquele que formou e criou os deuses. KTU 1:10, 3, verso 6, 7 diz: eis, o nosso Criador é eterno, eis, imutável é ele que nos formou.
fica claro que El é lido na literatura ugarítica como o pai dos deuses, misericordioso, imutável e criador das criaturas. Por esses motivos, os deuses o reverenciam como um deus ancião, pai dos anos, referência está ali, e chefe conselheiro do panteão. Então lembra do ancião de dias, né? Pai dos anos, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Com El no topo do panteão, aparece a sua esposa Atirat, a Axera bíblica, pegando aí, que é descrita como mãe dos deuses, KTU 14122. Preparem, por favor, um presente em reverência para a senhora Axera do mar, um presente de súplica para a progenitora dos deuses. Os deuses foram chamados de 70 filhos de Axera. Tá? Aqui é referência. KTU 14646. Embora discute-se entre os estudiosos se Axera em Ugarit exerce poder parecido do seu esposo El, não há dúvidas que ela tem forte influência em decisões referentes ao reinado cósmico, tá? Que é referência, e na participação do processo de decisão na escolha de um sucessor real para Baal. Então a referência KTU 161, 43 a 45, em voz alta gritou El para a grande dama Axera do mar: escuta, ó grande dama Axera do mar, dê-me um dos seus filhos para fazer-lhe rei. Então já podemos ver que os textos ugaríticos apontam Baal como sucessor de El. Já fica muito clara essa demonstração, também nós vamos ver posteriormente. No segundo nível, no qual aparecem divindades de maiores destaques, encontram-se deidades astrais, que é atestado em KTU 1, 43, 2 e 3. Mas, em geral, as divindades com essas características não são muito especificadas. Uma possível exceção para identificarmos uma família astral de El se encontra em KTU 1.10, 1.3 a 5, o qual os filhos de El não conhecem: a Assembleia das Estrelas, o círculo daqueles do céu. Em contexto diferente, podemos reforçar a opinião de que El possuía como filhos divindades de caráter astral. Shahar, Aurora, Shalim, Crepúsculo, são dois dos filhos de El, de acordo com KTU 1.23, 50 a 53. O deus Lua, Yari, é identificado como o favorito de El em KTU 1.24, 25. Em KTU 1.92, 14 a 16, Atarat providencia carne para El e Yari. E este, presumivelmente, deve ser um membro da casa celestial. O deus Sol, Shapuz, aparece servindo mensageiros de El, em KTU 1.6.6. Outras divindades astrais de destaque são Astar e Atart, tá? Que é referência também. Resp, que aparece em KTU 1.7.8. Nesse segundo nível, preste atenção nessa leitura. Nesse segundo nível da família divina, Baal e Mot são deuses que competem pelo domínio cósmico e parecem exercer maiores influências na literatura ugarítica. Precisamos salientar que os mitos de Ugarit destacam o crescimento de Baal como Deus vitorioso e obtendo seu reinado, como descrito no ciclo de Baal Yan, KTU 1, 1 e 2, e Baal Mot, KTU 1, 3 a 6. Nesses conflitos contra essas divindades que simbolizam o caos,
Baal sai vitorioso e sua vitória é simbolizada pela construção do seu templo e, consequentemente, a sua ascensão sobre os outros membros do panteão. Perceberam aí? A função do reinado cósmico de Ian nesses mitos não é certa, mas ele aparece em KTU 1, 2, 3, privilegiado com um palácio, símbolo da sua função como rei. Em KTU 2, 1, 17, 33 e 34, ele é proclamado Senhor por ela. Esses textos demonstram que Ian foi visto em Ugarit como um poderoso monarca. Para obter o seu reinado, foi preciso Baal derrotar o seu rival e assim tirar das mãos de Ian o reinado cósmico. KTU 1, 2, 4, 32. Sem dúvida, Ian está morto. Baal se transformou em rei. Nos textos ugaríticos, não temos a informação de como Ian se tornou rei, mas temos nos textos indícios que esse reinado foi dado por ela, pois ele é chamado de amado de El. Estão aqui as referências. Como personificação do mar, Ian foi visto como o maior adversário para o estabelecimento da ordem no cosmos. Com a vitória, Baal se transformou no mais poderoso Deus e digno de reinar no reino cósmico. Mesmo com a legitimação de Ian por El, nos textos ugaríticos, a vitória de Baal foi aprovada por ela. A conquista do seu reinado derrotando Ian habilita Baal para possuir o Monte Safon, o qual é associado com essa divindade. Nos textos ugaríticos, Baal é chamado de Cavaleiro das Nuvens, devido talvez ao topo da montanha que fica coberto por nuvens. Ok, meus amigos? Baal, o texto continua, tem mais história. Baal também derrota Mot, mas eu queria fazer um vídeo só para demonstrar para vocês que nos textos ugaríticos, mais antigos do que a Bíblia hebraica, onde de fato o nome El e Baal surgem para os cananeus, os cananitas, lá em Ugarit, Baal, ele é o Deus vitorioso. Baal é o filho de El, é o filho que El reconhece o seu reinado acima de todos os deuses, menos acima do próprio El, tá bom? Então valeu, pessoal, esse artigo científico eu vou deixar lá no nosso grupo Verdades Ocultas da Bíblia. O link do nosso grupo no Telegram está na descrição. Muito obrigado por acompanharem mais um vídeo. Paz a todos. Valeu, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa aí nos seus comentários a sua opinião, outros achados que você sabe que existem. Fique na paz do Senhor Jesus.